Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, por mais essa rica oportunidade nessa manhã de sexta-feira, 1º de abril, já agradecendo a Deus por me trazer aqui, pela infinita graça e bondade dele, misericórdia, e desejando a todos também um ótimo dia, que Deus possa abençoar tremendamente cada família aqui representada, início de mês, que Deus venha abençoar tremendamente também, já consagramos ao Senhor esse mês, que Deus continue nos direcionar através do Espírito Santo dele, que nós não venhamos sair, irmãos, do foco que é a palavra de Deus, que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo, clamando sempre a Ele que nos ajude, clamando sempre a Ele que nos sustente, pois assim, irmãos, vamos estar sempre na presença dEle, clamando a Ele e contemplando também a glória dEle. Amém? Que Ele possa falar conosco nesta manhã, para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza. No livro de Mateus 8, capítulo 8, versículo de número 5 em diante, tem lições tremendas, irmãos, para todos nós aqui. Vai falar de um centurião. Para nós entender, irmãos, o que é um centurião, ele é como se um capitão, tem um cargo alto, ele lidera 100 homens que estão ali sujeitos à ordem dele, que tem que se obedecer ao comando dele, pois ele é uma autoridade, um capitão. Então, centurião significa isso, um homem que tem um cargo elevado, irmãos, um cargo superior. Mas mesmo assim, irmãos, esse homem vai ensinar lições tremendas que servem de lições para todos nós. Amém? Glória a Deus. 5 em diante, irmãos, nós vamos meditar aqui, Mateus capítulo 8, versículo de número 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Então, irmão, Jesus se admira da fé deste homem. Este homem, irmãos, a Bíblia deixa claro aqui que ele tinha uma alta posição, mas mesmo assim, ele não olha para a sua posição, mas ele demonstra primeiramente a lição, irmão. A primeira lição que ele nos dá é o verdadeiro amor. Ele faz qualquer coisa, irmão, vai buscar o Senhor, ele vai no caminho certo, vai na direção certa, buscar a pessoa certa. Você veja que ele não desviou o caminho, não foi procurar outros recursos, mas ele foi procurar a Jesus. Por ele ter que procurar a Jesus, irmãos, por a posição que este homem tinha, com certeza Jesus já ficou, porque na época, irmãos, era difícil. Geralmente as pessoas que tinham condições melhores na época, eles não estavam sujeitos ali a servir a Jesus. A maioria não acreditava. A maioria ali, irmãos, desprezava Jesus. Mas temos alguns exemplos, mas eram poucos que tinham condições mais elevadas, que iam atrás de Jesus. Então, com certeza, irmãos, isso chama a atenção de Jesus já, por ele ser um homem que era verdadeiramente bem financeiramente e que tinha uma posição elevada.
Mas mesmo assim, ele vai, e não por ele, não porque era alguém do sangue dele, da família dele, mas simplesmente um criado. Olha, irmãos, o amor que este homem tinha por o seu servo. Então, com certeza, Deus ali também se agradou, irmãos, da forma como aquele homem estava tratando do seu servo. Ele ia atrás de Jesus, olha, irmãos, que lições tremendas, ia atrás de Jesus, procurar Jesus por alguém. Então Deus, ele se agrada, irmãos. Todas as vezes que você intercede por alguém, que vai interceder por alguém através, irmãos, da sua fé, pode ter certeza que Deus também te abençoará. Esse homem, com certeza, Deus, ele derramou a graça sobre ele. E com certeza, irmãos, a Bíblia, logicamente, que o texto não vai falar, mas Jesus, irmãos, a Bíblia deixa claro aqui que o próprio Jesus se admira e se maravilha. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem, que Jesus chega a dizer para todos eles que nem Israel, quer dizer, em todo Israel, ele não viu ninguém com a fé deste homem. O homem queria simplesmente uma palavra de Jesus, pois ele reconhecia que não era digno de receber Jesus. Ele, em gesto de humildade, irmãos, via que ele era pecador, via que ele era, irmãos, alguém que não tinha como Jesus entrar ali, como ele se sentisse ali, sabe? Jesus era alguém muito importante, quer dizer, Jesus sim. Ele olhou para Jesus, irmãos, com reverência. Quanto muitas das vezes, irmãos, nós não temos, até Deus já nos deu tanta palavra, e muitas das vezes nós ficamos a duvidar se verdadeiramente Deus é conosco, se verdadeiramente Deus está trabalhando na nossa família. E olha, irmãos, que esse homem pede uma palavra apenas. Uma palavra, irmãos, isso é tremendo, uma palavra, basta somente uma palavra, e Jesus, ele cura, irmãos, Jesus, ele age, pois Jesus, ele viu a verdadeira fé, viu o amor daquele homem pelo seu servo, ele não olhou para o seu cargo, ele não se envergonhou, ele estava pronto ali, irmãos, simplesmente à procura de um milagre para alguém que ele verdadeiramente demonstrou amor e carinho. Era o seu servo. Ele não procurou outros recursos na época, mas foi atrás de Jesus. Então, lição tremenda, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Então, muitas das vezes você já foi no médico, não ficou boa, você já procurou em todos os recursos, você não ficou boa, não ficou curada ainda. Saiba que Jesus tem poder para lhe curar, e mesmo que ele não te cure desta ferida emocional, desta enfermidade ou deste problema, saiba que ele tem poder para te salvar, porque o melhor presente, irmãos, ainda não é a cura. No nosso corpo ainda não é, irmãos, nenhum tipo de milagre que Jesus faz aqui é bom, logicamente é bom desfrutarmos daqui, mas vamos observar, irmãos, que Paulo era um homem muito usado por Deus, ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe, a Bíblia não deixa certo ali o que é, e Paulo, ele tinha logicamente muita fé, Deus operou grandemente através daquele homem, como sabemos, e veja que Jesus disse, a minha graça te basta, então não é. Se Jesus fizer amém, glória a Deus. Se ele não fizer também, não é porque você não teve fé, mas a graça do Senhor em você já basta. Então não desanima porque ainda não chegou, porque o milagre não chegou. Irmãos, lidar com um paralítico não é nada fácil. Muitas das vezes você pensa que está ajudando e está ali machucando. É difícil lidar com uma pessoa paralítica, irmãos. E ainda mais a Bíblia chega a dizer que ele estava violentamente atormentado. Com certeza esse homem estava com espírito maligno, irmãos. Violentamente atormentado. Então não era algo, sabe, que somente Jesus poderia resolver. E ele foi por o caminho certo, que foi até Jesus. Então saiba, meu irmão, não é em outro lugar que você vai encontrar a cura, que você vai encontrar a resposta, que você vai encontrar a solução, é simplesmente em Jesus. E Jesus nos dá uma lição, irmãos, tremenda aqui, que nós devemos vigiar como povo de Deus, falo para mim também,
Todos nós, irmãos, devemos ter cuidado, nunca julgar ninguém, nunca se levantar para apontar ninguém. Olha o que Jesus vai falar aqui, irmãos. Mateus ainda, nós estamos no texto de Mateus, né? Não saímos. Para concluir essa mensagem e orarmos, irmãos. Esse homem dá uma lição tremenda para todos nós. Que ele verdadeiramente acreditou na palavra, bastava uma palavra. Quantas palavras nós temos de Jesus, irmãos? No 10 agora, irmãos, veja o que Jesus diz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus se maravilhou aqui de uma forma tremenda, irmãos, e falou para todos eles, no 11 agora: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então o criado daquele homem, irmão, o servo daquele homem foi sarado imediatamente, na mesma hora, conforme Jesus ordenou ali, porque o homem creu. E quantas palavras que nós temos de Deus, irmão, muitas das vezes não acreditamos. E muitas das vezes, irmãos, ficamos aflitos. Por quê? Porque muitas das vezes não estamos descansando e já somos de Deus. Já estamos na igreja, já estamos buscando. Olha o cuidado que nós devemos ter, irmãos. E o homem não servia a Deus, mas estava crendo. Ele acreditou, com certeza ele ouviu falar de Jesus. Que ele foi até Jesus. Então olha a lição, irmãos. Aqueles que estão lá fora, que não estão indo para a igreja, ainda não estão indo, porque eles vão. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai dar chance para eles irem. Então nunca devemos julgar ninguém, irmãos. Aquele homem não servia ainda a Deus. E olha a fé, olha o tamanho da fé deste homem, irmãos. E por isso que Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão com Isaque, Abraão e Jacó. E muitos dos filhos do rei, ou seja, aqueles que não estão ainda acreditando de verdade, está até ouvindo, mas está entrando no ouvido e saindo por outro. Não está acreditando, ou até mesmo pregando, irmãos. Nós devemos ter cuidado, ou até mesmo nós estamos até pregando. Mas aí acontece alguma coisa de ruim na família, aí já entra a dúvida. Será que Jesus é comigo mesmo? Será que isso vai acontecer? Quer dizer, dúvida, Deus não opera, irmãos. Olha que esse homem não servia a Deus. Lições assim, olha, grandíssimas, irmãos, para todos nós. E nós devemos dobrar o cuidado com a palavra de Deus, acreditar, está escrito. Deus falou, amém, eu creio, vai acontecer. Conforme Deus declarou, vai acontecer, eu não tenho dúvida, eu não duvido do poder de Deus. Então é essa fé, irmãos, ainda que Deus faça, amém. E se Deus não fizer? Deus vai deixar de ser Deus, eu vou parar de servir a Deus porque não aconteceu nenhum milagre dentro do meu lar. Deus não operou, eu adoeci, alguém da minha família adoeceu e ali morreu, e Deus não operou e ali eu vou me desanimar. Não, isso não é fé, irmãos. Então, muitas das vezes a nossa fé é testada, irmãos, é provada mesmo. E Deus, Ele sabe, irmãos, verdadeiramente quem crê de verdade e quem não crê. Devemos ter cuidado, irmãos, para no grande dia não ter aquela surpresa triste de ser lançado nas trevas, irmãos, por duvidar do Evangelho, por duvidar desta palavra. Então, irmãos, que nós venhamos ter cuidado. Deus falou, é Deus que está falando. Amém, glória a Deus, eu creio. Essa fé que Deus quer, irmão. Deus não só é Deus quando Ele opera o milagre, não. Nós vamos ver muitas pessoas que Deus não operou o milagre, que eram de Deus também, e que Deus era na vida deles. Então Deus não só é Deus, irmãos, quando Ele faz milagre, Ele faz como Ele quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quer, Ele é Deus.
Então, irmãos, é essa fé que Deus quer para todos nós. Aqui Ele operou grandemente na vida deste homem, que Ele disse, seja conforme você creu, da forma como você creu. Ele diz, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E a Bíblia deixa claro aqui, irmãos, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Na mesma hora ele sarou, irmãos. Mateus 8, 13. Pode acompanhar aí. Então vamos orar, irmãos, pedindo que Deus nos dê fé, irmãos. Aumente a nossa fé para acreditar. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, também amém. E que você nunca venha desanimar, não importa o que está acontecendo, ame a Deus acima de todas as coisas. Seja de qualquer obstáculo que for, continue amando a Deus. É isso, irmãos, que chama-se fé. Fé quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, é muito fácil, irmãos, é muito fácil. Mas a fé que Deus quer, irmãos, a fé genuína, é que você acredite no que está escrito. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus. Obrigada, Pai, pelos teus ensinamentos. Graças e graças eu te dou. Meu Deus, eu coloco cada um em tuas mãos, cada um está orando, eu creio assim, que o Senhor vinha fazer conforme o teu querer, que o Senhor vinha trabalhar, meu Pai. Se tem alguém, meu Deus, com alguma enfermidade, seja em qual área for, se for conforme, meu Deus, o Senhor está à frente desta vida, Pai. Nós não exigimos nada, porque quem somos nós? Seja conforme o teu querer. Se for para tratar, trata, Pai. Se for para libertar, meu Deus, cada um em cada área nós clamamos. Mas o que nós pedimos, Pai, é que o Senhor nos ajude a crer que o Senhor é conosco. Amém. Graças te dou em nome de Jesus. Amém.